Boa noite, meus irmãos. Boa noite. E que possamos, na noite de hoje, conseguir trazer algum ensinamento que possa ajudar na nossa evolução, possa ajudar no nosso despertar para trabalharmos as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Bem, meus irmãos, eu vou aproveitar a conversa da noite de hoje para falar a respeito do que eu estou estudando, porque eu estou estudando o livro Boa Nova. E é interessante que sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto muito de falar da necessidade do espírita conhecer esse livro, Boa Nova. E até quero fazer uma pergunta aqui primeiro. Quem aqui já leu Boa Nova? É pouco. Eu acredito, gente, que o espírita, ele precisa ler e conhecer esse livro Boa Nova. Por quê, Marlon? Por quê? Humberto de Campos, ele consegue, através de toda a sua capacidade, nos levar para o momento que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ensinando às pessoas da sua época, que com muita certeza nós estávamos lá, e ele consegue nos transportar para aquele momento. E é sensacional a gente pensar e sentir que nós estamos presentes, vendo Jesus ensinando. Olha, gente, nós estamos colhendo diretamente na fonte. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos aproveitar um dos capítulos do livro, vamos recuar 20 séculos. Humberto de Campos consegue nos transportar a 20 séculos atrás, quando Jesus, numa conversa com Mateus, e vamos lá, vamos retornar e vamos ver o que Jesus conversou com Mateus, aproveitando um acontecimento em que ele principalmente conversou com Mateus, mas não só com Mateus, mas com alguns outros. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, das aldeias e cidades vizinhas, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os mais procurados eram os discípulos de Jesus, por estarem em permanente contato com o seu amor. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi em sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino para trabalharem com mais acerto os ensinamentos de Jesus. O coletor da cidade manifestou certa estranheza, mas afinal disse ele aos infortunados que o procuraram: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas o que podereis fazer na situação que vos encontrais? Ele falou para aqueles que foram procurar. Então ele, dirigindo a 3 deles, seus conhecidos pessoais, ele falou com convicção: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso poderias edificar alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se, cabisbaixos e humilhados. Jesus dissera em suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos que se encontrassem em tristeza e angústias do coração. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O pequeno grupo de infelizes retirou-se em desalento.
No entanto, Jesus pregaria num monte próximo aquela tarde. E quem sabe, ministraria os ensinamentos que eles necessitavam. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde os três se puseram em animada conversação. A certa altura da conversa, Levi, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência. E a sorrir ingenuamente, ele falou: não vejo como aceitar a contribuição desses aleijados e mendigos que nos procuram. Não consigo ver como podemos aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Veja bem. Então Jesus, com todo o seu conhecimento, todo o seu amor, toda a sua calma, falou para Levi: Levi, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se a boa nova é os ensinamentos da palavra, como não será a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Levi, sentindo-se comovido e de certa forma decepcionado, exclamou: mas mestre, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que dominam no mundo, entre os que governam no mundo. Então Jesus responde para Levi, trazendo um ensinamento que serve para nós muito atual. Jesus fala para ele: quem governa o mundo é Deus. Imaginemos que os triunfadores do mundo viessem até nós. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra. Veja bem, gente. Há 2000 anos Jesus falou: por não estarem no íntimo, deserdados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cujas construções lutariam duramente por hegemonias inferiores. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? E Jesus não parou por aí. Ele continuou o ensinamento. Ele fala, e olha bem, gente, vamos prestar atenção nesse ensinamento. Ele fala: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiências necessárias, os triunfadores da terra são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. E é também sobre os vencidos do mundo que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro. E todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali. Diante de seus olhares felizes, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Por muito tempo, Jesus falou do reino de Deus, onde o seu amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Quando Jesus terminou a sua exposição, cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus os acolhia satisfeito
enviando a todos o sorriso de sua afeição. E é uma passagem maravilhosa, e eu queria conversar com os irmãos a respeito de tantos ensinamentos trazidos numa pequena passagem de Jesus. Pequena passagem, gente. E de um acontecimento, porque é interessante ressaltar que Jesus aproveitava acontecimentos corriqueiros do dia a dia e ele pegava o gancho para dar os seus ensinamentos. E o que isso mostra para nós? Que os ensinamentos de Jesus não é só para nós usarmos aqui na casa espírita, lá na nossa casa, com aqueles que nós amamos. Jesus, nessa forma de ensinar, ele vem ensinar para nós que nós temos que usar os seus ensinamentos é onde nós somos confrontados. É no trânsito, é no trabalho, é em todos os lugares em que nós somos confrontados. Nós temos um chefe difícil e vamos ter que usar esses ensinamentos e que são trazidos para nós de uma forma muito clara pelo Espiritismo, pela doutrina espírita. Ela facilita muito a nossa compreensão. Então vamos lá. O que me chamou muita atenção dessa linda passagem de Jesus no começo, que está lá no Evangelho. Mas primeiramente, eu ia falar sobre isso, mas primeiramente, Levi, que é Mateus, por que ele falou daquele jeito com essas pessoas? Porque ele ainda não tinha conhecimento, ele já tinha um bom coração, ele foi captado por Jesus, não foi à toa, só que ele não tinha conhecimento, e o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, o conhecimento da palavra, como é que nós vamos adquirir isso? Através de estudo, através de trabalho, é correndo atrás. Então, ele falou com eles sem conhecimento de causa, ele estava no começo do seu apostolado. E aí, nós vamos atentar para um detalhe. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos, mas principalmente com o que nós falamos. Porque, uma vez emitida a palavra, ela não volta. Então, por isso nós temos que pensar muito bem antes de nós falarmos qualquer coisa. E a palavra tem que ser usada para quê, gente? É para rebaixar a pessoa? Não. A palavra tem que ser usada para levantar, para erguer, para ajudar, para colocar a pessoa no caminho, né? E aí, é muito claro lá no texto, quando fala assim, e a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Eles estavam animados para servir a Jesus, queria saber como que eles iam ajudar para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. E Levi, ele, como diz o pessoal fala, deu um fora, ele errou, cometeu um erro. Mas lá na frente nós vamos ver o resultado disso aí. Uma outra passagem aqui fala, os ricos, fala sobre as pessoas, os triunfadores do mundo. Os triunfadores do mundo, as pessoas de posse, elas ficam muito preocupadas com as suas posses, não tem tempo para isso. Então é uma coisa assim tão difícil de falar, que a gente fala assim, mas então quer dizer que é só a pessoa de pobre, só aquela pessoa que sofre? Não, acontece que todos nós temos uma missão aqui e uma dificuldade. E acontece o seguinte, a questão da riqueza, ela é muito difícil, gente. Ela é muito complicada. Por quê? Leva a problemas seríssimos. Nós vamos puxar, sobre esse tema, nós vamos puxar lá do Livro dos Espíritos, na questão 925. Questão 925. Por que Deus favorece com dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Por que disso, gente? A gente sempre acontece isso, falar assim, mas essa pessoa, ela não merece isso aí. Só que a gente precisa entender que esse merecimento é no nosso conceito. Ela merece isso porque é uma provação que ela precisa passar.
Veja a resposta dos Espíritos, gente. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Uma prova muito mais perigosa do que a miséria. Porque ela abre as portas para muitas coisas. Abre a porta para coisas que não são tão boas. Abre as portas para a sensualidade, para coisas muito erradas, que as pessoas ficam ficam muito vulneráveis. A pessoa fica assim, né? Ela fica assim, nossa, mas eu tenho tanta opção, e se ela não se precaver e não tomar cuidado, a coisa complica. É uma prova muito difícil. Aí nós vamos lá na questão 814, falando sobre esse mesmo tema. 814. Veja bem a pergunta, gente. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por que isso, gente? Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Aí você fala, mas por que isso, né? Olha a resposta dos Espíritos. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabei que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Olha que interessante. Muito provavelmente, a condição que nós estamos reclamando hoje, nós escolhemos. Se nós escolhemos é porque nós tínhamos condições de escolher. Mas muitas das vezes, quando a gente não tem condições de escolher, aí são os espíritos superiores é que vão escolher para nós. Mas se nós escolhemos, você vê muita gente falar, não, na próxima encarnação eu quero vir rico, estou cansado de ser pobre. E será que está preparado para essa prova? E se Deus vê que você não tem condições dessa prova, para o seu próprio benefício, Ele não vai te dar essa prova da riqueza. Ele sabe que você vai falhar e você vai complicar muito mais a sua encarnação. Vamos lá para 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Qual é mais terrível? E os Espíritos respondem, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca o murmúrio contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. E na 816, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É interessante, né? Kardec tinha uma sapiência muito grande para fazer. Se ele dispõe de mais, ele pode ter mais condições de fazer o bem? Aí os Espíritos respondem, é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Nós vemos isso todo dia, gente. Nós vemos isso todo dia. Às vezes a pessoa tem boa vontade, pediu para vir com a prova da riqueza, e chega aqui, falha, chega aqui, cai, não consegue, e agrava mais a sua situação. Então, é até assim, a gente fica às vezes conversando, falando assim, olha, jamais eu poderia pedir a prova da riqueza, mas todos nós vamos passar, não se enganem, todos nós vamos passar por todas essas provas. Os ensinamentos nos dizem, nós vamos passar pela prova da riqueza, da pobreza, da miséria, do sofrimento, da dor. Vamos passar, porque todos nós somos inferiores, nós estamos muito no comecinho da nossa escala evolutiva. Então vamos passar, e precisamos passar, né? Não nos enganemos quanto a isso. Vamos atentar para mais um detalhe. Quando Levi falou para Jesus que ele queria apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo, e aí Jesus respondeu com muita propriedade, quem governa o mundo é Deus. Nós não podemos esquecer disso nunca, gente. Quem governa o mundo é Deus, Ele está no comando de tudo.
Por mais que nós fiquemos chateados com os nossos políticos, com os nossos governantes, com as atrocidades que estão acontecendo, gente, Deus está no controle. Ele que comanda isso aqui. E nós precisamos manter a nossa consciência tranquila, trabalharmos para o nosso crescimento, porque nós viemos aqui foi para crescer moralmente, espiritualmente, e não nos preocuparmos com isso. Governantes, pessoas de alta patente vão passar, e a palavra do Evangelho nunca passa. Os ensinamentos de Jesus nunca passam. Esses são para sempre. Um outro ponto que me chamou muita atenção, por não estarem no íntimo, deserdados das vaidades da vitória, construirão suntuosos templos de pedra. O que nós vemos hoje, gente? O que nós estamos vendo aí, principalmente aqui no nosso país? Suntuosos templos de pedra, para falar dos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou isso? Jesus pregou isso? Ele deu o exemplo disso? Não precisamos de nada disso, gente. Por isso que essa doutrina maravilhosa, ela não tem nada de luxuoso. Ela não tem nada até às vezes nós faltamos até com um pouco de conforto. Às vezes nós ficamos aqui, passando calor aqui na nossa casa, mas só por uma hora não tem problema não. Se nós aprendermos sobre a palavra de Deus, e se nós nos esforçarmos para seguirmos esse ensinamento, valeu a pena ficar aqui uma hora passando calor, sentado numa cadeira que não é tão confortável. Jesus nos sacrificou tanto para nos ensinar, nós não podemos sacrificar um pouquinho do nosso tempo, ficar em silêncio aqui uma hora para ouvir alguém falar aqui, trazer ensinamentos que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Gente, nós nos sacrificamos muito pouco, nós recebemos muito e doamos muito pouco. Isso é uma verdade. Nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Aí, uma pergunta aqui, o porquê de tantas dores? Quando Jesus falou para Levi que as dores, as cicatrizes, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha, gente, se nós não nos esforçamos, nós viemos aqui para evoluir, não evoluímos pelo amor, nós vamos evoluir que jeito? É pela dor. A dor é que vai trazer o nosso sentimento para que nós possamos alavancar a nossa existência. Então, que nós possamos, e nós podemos evitar essa dor. Que jeito nós vamos evitar? Amando, trabalhando, né? Tem um ensinamento, eu não sei se é de Emmanuel, deixa eu ver se eu lembro ele aqui direitinho aqui, que ele fala que é o seguinte, que a dor, ela cobre uma multidão de pecados, mas se você estiver trabalhando com amor, você vai cobrir uma multidão de pecados. Então, nós precisamos entender isso, e sabemos que nós precisamos trabalhar, nós precisamos do esforço próprio. Nós esforçamos muito pouquinho, gente. Nós dedicamos ao principal da nossa vida, que é a nossa evolução, nós dedicamos muito pouco, né? Eu fico vendo assim, a vantagem que a gente tem na doutrina espírita, da gente ter, por exemplo, assim, um trabalho lá no bairro da Vitória, onde que a gente pode exercitar a nossa dedicação, a nossa paciência, a nossa boa vontade. Muitas das vezes ficamos nervosos com algumas coisas, mas isso é tudo ensinamento para nós. Então nós precisamos trabalhar, ler, estudar, ir a campo, servir. Isso é necessário, gente, porque senão nós não vamos conseguir, nós vamos sair daqui talvez igual ao que nós entramos, aí vamos perder nossa existência. Meu reino não é deste mundo, quando Jesus prega maravilhas perenes e sublimadas, como Humberto de Campos fala nessa passagem do texto dele. E quando Jesus pregou as bem-aventuranças, gente, Jesus foi para o monte
e as pessoas estavam lá reunidas para escutar ele falar. Então ele causou muita estranheza na hora que ele estava falando lá. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele causou muito furor na época, e causa até hoje, que as pessoas até hoje não entenderam. Nós ainda não compreendemos direitinho esses ensinamentos. E o ensinamento fala que as bem-aventuranças, o sermão do monte, se perdesse todos os ensinamentos, mas ficava só o sermão do monte, nós não tinha perdido nada. O tanto que é bonito. E numa passagem que Jesus, numa ocasião, de um acontecimento que Jesus aproveitou para trazer esse ensinamento. Mas aí nós vamos, aí quando a gente fala assim, poxa, mas Levi, ele falou com aquelas pessoas daquele jeito, mas aí ele entendeu o ensinamento de Jesus. Quando Jesus conversou com ele, ele entendeu o ensinamento de Jesus. E Humberto de Campos, voltando lá na passagem do livro, Humberto de Campos vem fazer uma narração maravilhosa que eu vou passar para vocês. Que logo depois que Jesus terminou a sua pregação, Levi sentiu que havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Depois que Jesus pregou, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde lá na casa dele desciam do monte. O coletor aproximou-se e o saudou, transbordante de alegria. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo maravilhoso. Ele resolveu convidar todos que participaram daquele crepúsculo, daqueles ensinamentos de Jesus, para ir na casa dele. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre Jesus contemplou Levi, enternecido, e disse: Levi, meu coração hoje se rejubila contigo, porque são também bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, a partir daquele ensinamento, Levi compreendeu. Agora, eu aproveitei esse gancho aqui, gente, para falar, porque depois disso aqui, que veio a doutrina espírita, que é a terceira revelação. A doutrina espírita, ela veio, como prometido, para completar esse ensinamento de Jesus. E o que a doutrina fala? São também bem-aventurados todos que ouvem, compreendem e praticam a palavra de Deus. E Madre Teresa tem um ensinamento magnífico, que ela fala: as mãos que fazem valem mais para Deus que os lábios que oram. Veja bem, gente, porque a doutrina espírita, que foi o consolador prometido por Jesus, ela veio para completar os ensinamentos como ele diz. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos colocar a mão na charrua, aproveitar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas oportunidades de nós estarmos aqui numa doutrina maravilhosa como essa, e não tomarmos bomba, passarmos de ano, aproveitarmos a nossa encarnação. Veja bem, eu anotei aqui, ensinamento Emmanuel. Emmanuel nos diz: guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no trabalho da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Gente, que coisa fantástica! Nós temos que aproveitar, e nós vamos aprender através
Veja bem o que ele fala, através. Nós vamos aprender a sabedoria e o amor através da caridade e da educação. Caridade é trabalhando, colocando a mão na charrua. E a educação, como é que é, gente? Lendo, estudando. Nós temos que progredir de dois jeitos. Com amor no coração. Progredirmos moralmente e intelectualmente. Só assim nós vamos nos elevarmos na escala evolutiva. E foi para isso que nós viemos. Eu fiz mais algumas anotações aqui. Olha que lindo, gente. Também é de Emmanuel. Na vida, nada se faz sem trabalho. E nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Olha, gente. Sem sacrifício, nós não conseguimos nada. É difícil ler? É difícil. Ninguém falou que é fácil. É difícil enfrentar as amarguras da vida? É difícil. Mas se nós não enfrentarmos, nós não sacrificarmos, nós não vamos conseguir. De graça. Tem um ditado popular que fala, não existe almoço de graça. É uma verdade. Tudo é conquistado à custa de trabalho, de dedicação, de esforço próprio. Não tem jeito. Eu anotei mais uma coisa linda aqui. Ante a exposição da verdade, meditar sobre as luzes que recebe. Nós chegamos aqui no centro. O palestrante vem aqui, fala, nós achamos bonito. A pessoa vem aqui e fala coisas lindas, maravilhosas. Nós falamos, nossa, meu palestrante hoje falou bonito demais. Mas se nós não meditarmos no que ele falou, nós não formos para casa, ir lá no Evangelho, procurar lá sobre o assunto que ele falou, vamos lá estudar sobre o que ele falou, vamos ver o que nós estamos fazendo a respeito disso. Vai resolver? Nós vamos ficar aqui na casa, vindo aqui 30, 40, 50 anos aqui na casa, e não estamos mudando nada no nosso interior. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui, que nós somos agraciados com essa doutrina maravilhosa, que nos concita ao trabalho, ao estudo, à meditação, a ajudar o próximo, a fazer o que tiver ao nosso alcance e nos esforçarmos no limite das nossas forças para alcançarmos o nosso objetivo. André Luiz fala que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, mas se nós não nos aproveitarmos dela para aprender suficientemente as lições que se destinam ao nosso engrandecimento espiritual, em nada nos valerá o ingresso no aprendizado humano. Então, nós vamos perder nossa encarnação? Não vamos não, né, meus irmãos? Vamos trabalhar, vamos fazer, como Paulo de Tarso falou, para numa das cartas, se não me engano, para a segunda carta a Timóteo, no final da nossa encarnação, que nós possamos falar assim, como Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cumpri a minha missão. Esse é o nosso objetivo aqui, é cumprir a nossa missão. E que nós possamos nos esforçar no limite das nossas forças para cumprirmos a nossa missão. Essa é uma palavra curta que nós tínhamos para vocês, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma para trazer um alento, que essa palavra possa servir de alicerce para que os irmãos possam despertar aquele que acha que, não, depois eu conversei, eu acho que eu não estou fazendo nada, eu não posso fazer isso. Todo mundo pode ajudar, todo mundo tem algo a dar. Todos nós temos uma missão, como pais, como professores, em qualquer ramo nós temos uma missão. Não se engane, todos nós temos uma missão na nossa vida. Que nós possamos cumprir essa missão, né, com galardia, que nós possamos voltar para lá e não passarmos vergonha. Porque nós recebemos muita informação. Já imaginou nós chegar de lá e não ter feito nada e passar vergonha? E é isso que e tem falado que os espíritas têm desencarnado mal. Tem desencarnado mal. Tem ensinamentos aí que falam que os espíritas têm desencarnado mal porque não estão aproveitando a oportunidade. E nós estamos aí,
começou uma era de transição e nós temos que aproveitar. Eles falam que, acho que só tem 1/3, né, Kleber, encarnado aqui na Terra, e 2/3 está lá do outro lado esperando uma vaguinha. Uma vaguinha. Está na fila esperando uma vaguinha para vir aqui, e nós estamos aqui e não estamos aproveitando a nossa oportunidade. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, né? E é isso, meus irmãos. Eu gostaria de terminar a nossa conversa, porque Cassimiro Cunha, depois de 20 séculos, o espírito Cassimiro Cunha, através de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, ele trouxe várias mensagens em forma de poesia. Então, Cassimiro Cunha traz uma poesia para nós que, você pensa bem, depois de 20 séculos, tem muito a ver com o que Jesus ensinou para Levi, para Mateus, naquela época. Então, eu gostaria de dividir com vocês essa poesia. Se chama Carta aos Crentes Novos. Amigo, chegas agora do mundo de sombra e de dor para o banquete sublime de luz do Consolador. Já sei que sentes o fogo da crença e da devoção, desejando desdobrar o esforço de salvação. Vibra na paz de tua alma o desejo superior de espalhar em longos jorros a fonte do teu amor. Mas ouve, acalma a ansiedade, porque no mundo infeliz, cada qual tem sua chaga em vias de cicatriz. Nesse número de enfermos, não te esqueças de contar os próprios irmãos do sangue que o céu te manda ajudar. Todo esse fogo da fé, não desperdices a esmo, busca aplicar seu calor na perfeição de ti mesmo. Tão grande é o penoso esforço da última redenção, que não basta uma só vida pela própria conversão. Acham muitos que a doutrina, para ensinar ou vencer, precisa de certos homens, do galarins do poder. Mas eu suponho o contrário. Em seu anseio de luz, o homem é que precisa da doutrina de Jesus. Em se tratando de crenças, nunca venhas a olvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar. Fala pouco, pensa muito, sobretudo faz o bem. A palavra sem a ação não esclarece a ninguém. Não guardes muita ansiedade se o Evangelho já te conduz. Lembra que dura milênios a esperança de Jesus. Muita paz a todos.